Uma flecha lançada, uma palavra maldita e uma oportunidade perdida. Esses certamente são três processos irreversíveis, que não tem mais volta. E esse foi um conselho que um grande amigo me deu no início da minha carreira. Hoje esse amigo está no outro lado do mundo, na Austrália, mas a ele meu muito obrigado, viu? Mas de fato, na natureza existem diversos processos que são irreversíveis. Por exemplo, o tempo apenas flui para um lado e muitas vezes nós desejamos nunca ter lançado a flecha ou nunca ter colocado uma palavra infeliz, mas o tempo é implacável. E lidamos com processos que seguem apenas uma direção o tempo todo. Por exemplo, quando você toma uma xícara de café, o calor do café sempre flui para a sua mão porque o café está mais quente. E nunca acontece o contrário. Segundo a primeira lei da termodinâmica, seria perfeitamente possível que você enviasse calor, né? Calor é transferência de energia, então que você enviasse energia para o café. Só que, na verdade, nós não vemos isso na natureza. Nós vemos que coisas organizadas sempre tendem a se desorganizar. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, em que eu vou falar sobre entropia e a segunda lei da termodinâmica. Mas voltando aos processos irreversíveis, o ponto desse vídeo se encontra em João 3, em que Nicodemos se encontra com Jesus e algo interessante acontece. Jesus fala de um processo irreversível que deveria ser revertido. Ele diz assim: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Nicodemos não conhecia muito de física, pelo menos não a física que conhecemos hoje. Contudo, ele sabia que havia processos que só correm numa direção. E o nascimento certamente era um deles. Então ele se espanta quando Jesus fala de nascer de novo e se espanta como que ocorreria dele voltar ao ventre de sua mãe. Mas o que acontece é que Jesus estava falando de um processo muito mais complicado do que voltar ao ventre da sua mãe. Aliás, voltar ao ventre seria fichinha, mamão com açúcar, diante do que Jesus estava propondo. Um processo que somente uma pessoa poderia reverter. Esse processo daria ao homem uma nova natureza, visto que a nossa natureza humana é corrompida. Como diz alguém certa vez, Adão poderia pecar e eventualmente pecou. A partir daí o pecado entrou na humanidade e os homens não poderiam não pecar, eles sempre pecavam. Mas agora, a partir dessa nova natureza, o homem pode não pecar. Ele pode resistir à natureza adâmica. Mas essa nova natureza só poderia ser dada àqueles que são justos. Mas, afinal, quem dentre nós seria justo? É isso mesmo, exatamente ninguém. Ninguém é justo, ninguém é digno. Por isso, para receber essa nova natureza, foi necessário que houvesse remissão dos pecados, o sacrifício de Cristo. Visto que nós somos pecadores, portanto, merecemos a morte e Deus é justo. Sendo assim, ele deve nos condenar, ele deveria nos condenar, ele deveria fazer justiça. E ele de fato fez justiça, só que ele mandou o seu filho unigênito para pagar o preço por nós. Um preço que é capaz de salvar a todo aquele que crê. Mas até mesmo o crer é uma obra do próprio Deus. Como diz em Efésios 2,8, a fé não vem de vós, é dom de Deus. E de fato, a reversão desse processo pode fornecer uma nova natureza a todo aquele que crê e pode fornecer vida, e vida em abundância.